Bom dia, galera! Olha nós aqui mais uma vez, né, se preparando para mais uma transmissão online, diretamente aí para sua telinha, para sua casa, certo? A gente aqui do Top de Linha sempre fazendo o possível para chegar até vocês, certo? E para manter todo mundo junto, mesmo nesse período, né? E que bom que vocês compraram a ideia, que bom que vocês estão nos acompanhando, né, todos os dias, todas as manhãs, todas as semanas. E eu tenho certeza que o resultado disso vai ser muito positivo no final do ano. Beleza? Prazerzão estar aqui mais uma vez. Só para relembrar, o meu nome é Júnior Carvalho, sou professor de língua portuguesa aqui do Pré-ENEM do Top de Linha. E hoje a gente vai ter mais uma aula bacana, certo? Uma aula voltada hoje para as funções da linguagem. Olha que legal, pessoal. Então, convido vocês a sentar confortável aí na cadeirinha, ajeita o bumbum para não ficar doendo de um lado nem do outro e vamos estudar, beleza? Porque é isso que a gente precisa fazer agora. Fechou? Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre, olha, funções da linguagem, certo? E eu adoro falar sobre linguagem porque sempre tem uma coisa ou outra que pode ser pontuada para melhorar a forma como vocês comunicam. Sim, sempre dá para melhorar a nossa comunicação. E falar das funções da linguagem é exatamente propor uma reflexão, muitas vezes uma autorreflexão até, da forma como a gente lida com a linguagem e da forma como a gente se comunica para com o outro, para com a sociedade, certo? Então a nossa aula vai ser muito reflexiva nesse sentido, né? Como a gente pode utilizar a linguagem ao nosso favor, como a gente pode utilizar a linguagem para potencializar a nossa comunicação e, além disso, é claro, o nosso objetivo principal, que é conseguir bons resultados lá na prova de linguagens, lá no Enem, certo? E olha só que interessante, pessoal. Esse conteúdo, ele é quase certo no Enem. Até agora, todas as provas de linguagens desses últimos anos trouxe especificidades sobre as funções da linguagem. Então, a aula de hoje, embora seja uma aula muito reflexiva, ela é extremamente importante para quem pretende prestar vestibular, prestar concurso ou fazer o Enem no final do ano, certo? E aí vamos lembrar, é o foco de vocês, é o foco dessa turma. Então essa aula é muito importante por isso, certo? Porque dentre todos os conteúdos que a gente sabe que pode cair na prova, que pode cair no Enem, que pode ser cobrado, aliás, as funções da linguagem está aí entre esses conteúdos principais da prova. Beleza? E outra informação também bacana para vocês, não só para a prova de linguagens, mas para a própria redação, né? Ter uma noção das funções da linguagem, do que a gente pode fazer com a comunicação, é indispensável na hora de produzir um bom texto. Então, você ter essa mentalidade, né, de que pode potencializar a mensagem, que pode potencializar a forma como você se comunica na escrita, é muito bom e muito positivo para vocês que estão com esse desejo de ingressarem na universidade. Fechou? Então, sem mais delongas, já fiz uma introdução muito bacana, certo? E vamos aproveitar que o tempo é corrido e a gente tem que utilizar o nosso tempo o máximo possível. Então, vamos lá, pessoal. A gente já viu aqui no curso que existem dois tipos básicos de linguagem, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Lógico que existem diversos tipos de linguagem, certo? Mas eu chamo esses dois tipos que nós já estudamos de linguagem básica, porque pensando na prova, né, pensando nos simulados, nas atividades que vocês fazem em casa, são esses dois tipos de linguagens mais comuns que vocês vão encontrar para estudar. A linguagem não verbal, a partir de gráficos, de tabelas, dos desenhos, né, as imagens de um modo geral, cartoon, charge, história em quadrinho, que são textos, que são gêneros textuais, que aparecem bastante no simulado, e também a linguagem verbal, obviamente, né, as palavras, as frases, as orações. Inclusive, na aula passada falamos sobre isso, né? Então, a aula de hoje é super contextualizada com tudo que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, vamos pegar essa linguagem verbal, essa linguagem não verbal, certo? Todas as vezes que a gente se propõe a utilizar a linguagem, o que a gente está fazendo? A gente está criando situações de comunicação com outras pessoas.
A linguagem é isso, certo? Mesmo quando eu falo sozinho, olha que interessante, mesmo quando eu falo sozinho, eu estou falando comigo, ou seja, existe uma pessoa que fala, existe uma pessoa que escuta, então existe aí o processo de comunicação, certo? E aí, por meio dessa comunicação, por meio desse tipo de linguagem, a gente pode informar, a gente pode convencer outra pessoa daquilo que a gente pensa, a gente pode defender diferentes pontos de vista, certo? E quando eu falo sobre função da linguagem, eu estou querendo falar exatamente disso. Para que serve o texto que eu estou produzindo? Qual é o objetivo, qual é o meu objetivo pessoal na hora de produzir esse texto, na hora de produzir esse discurso? Como é que ele vai chegar até o meu ouvinte? Qual é a função do meu ouvinte ao se deparar com esse discurso, com esse texto que eu produzo? Então, a função da linguagem, ou melhor, as funções da linguagem que a gente vai estudar hoje, elas se propõem a estabelecer, a desenvolver, aliás, respostas para todas essas perguntas, certo? Para que a linguagem serve? Qual é o objetivo da linguagem no processo de comunicação? E aí, para que a gente possa falar sobre isso, a gente precisa relembrar elementos que eu vou chamar aqui de elementos básicos da comunicação, certo? Para que eu entenda a função da comunicação, a função da linguagem, eu preciso entender os elementos que vão permear, que vão surgir no processo de comunicação, beleza? Então, vamos relembrar. Olha só, para que exista comunicação de fato, o primeiro elemento que deve surgir é um elemento que a gente chama de emissor, ou podemos chamar também de locutor. Quem é essa pessoa? Quem é esse elemento? Sou eu, é você, é qualquer pessoa que se propõe a produzir um texto. Então, o emissor ou locutor, vou colocar aqui, ó, o primeiro elemento que representa o emissor ou locutor, que é aquele que produz o texto, aquele que fala o texto, certo? Por mais que ele não produza o texto, por mais que ele esteja lendo, por exemplo, mas ele se encaixa aí na função de locutor se ele estiver falando com outras pessoas. Então, o primeiro elemento da comunicação é o emissor ou locutor, certo? E isso leva a gente ao segundo elemento, que é exatamente o receptor, ou seja, o interlocutor, inter, prefixo, fora, interlocutor, aquele que está fora do locutor, aquele que está ouvindo, certo? Então, o meu interlocutor vai ser aqui ó, o segundo elemento. Eu tenho aqui o cara que vai falar, que vai produzir o texto, e eu tenho aquele que escuta, certo? O cara que fala é o emissor, o interlocutor, e aquele que escuta é o locutor, ou seja, o receptor, o que vai receber a mensagem, certo, pessoal? E no meio desses dois elementos eu tenho um terceiro elemento igualmente importante, que é a própria mensagem, certo? Ou seja, aquilo que é dito pelo locutor e que chega até o interlocutor. Então, esse terceiro elemento, né, que é um elemento essencial da comunicação, é a própria mensagem, certo? Ou seja, o que é produzido por um e recebido pelo outro. Professor, então quer dizer que esses são os três elementos básicos da comunicação? Sim e não, certo? Existem outros elementos que também são básicos para o processo de comunicação, mas que já estão embutidos nesse jogo aqui, no jogo que acontece com esses três elementos, que são o canal, que é o veículo que transporta a mensagem, certo? Onde a mensagem se encontra, é o canal de comunicação. Às vezes o canal é um aparelho eletrônico, como o smartphone, ou o canal pode ser uma revista, um livro didático, certo? O canal é o veículo, é por onde eu estou transmitindo a mensagem. Professor, o canal é importante para entender o processo de comunicação? Claro que sim. Né? Vamos voltar no tempo. Lembram daqueles telefones da época da vovó? Aquele que tinha a telefonista, que a vovó ligava, falava com a telefonista, ela passava a ligação para outro lugar? Então, naquela época, a tecnologia não funcionava
com tanta eficácia quanto ela funciona hoje. Então, naquela época, o canal, olha só que interessante, ele não era tão apropriado para as mensagens, né? É por isso que existia falha de comunicação quando as pessoas iam se comunicar por telefone, né? Nos primeiros modelos do telefone. Então, o canal, pegando esse exemplo, o canal é essencial para a valorização ou não de qualquer mensagem. Se a minha mensagem está numa revista de grande circulação, ela vai ter grande alcance. Se a minha mensagem está numa revista de pequena circulação, ela vai ter pequeno alcance, né? E aí eu não posso deixar de citar, por exemplo, as fake news. Por que as fake news, que são textos produzidos por um emissor que quer brincar com as pessoas, que quer tirar onda das pessoas, que quer enganar as pessoas, certo? Por que a fake news ela se espalha tão rápido? Porque ela está num canal que funciona, num canal eficaz, ou seja, ela é transmitida pelos grupos do WhatsApp, ela é transmitida pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que a gente sabe que são canais de comunicação que funcionam, certo? Então, o canal, nesse sentido, pessoal, é muito importante, beleza? Vamos relembrar aqui, ó. Eu tenho o meu locutor ou o meu emissor, que é o cara que vai produzir o texto. Eu tenho o cara que vai receber o texto, que eu chamo de interlocutor ou de receptor. Eu tenho o texto, que é a própria mensagem. E o quarto elemento seria exatamente esse canal de comunicação, né? O veículo que transporta essa mensagem. E olha que interessante também. Existe um outro elemento da comunicação chamado de código. O código, pessoal, também é importante na hora de estabelecer a comunicação. Por exemplo, aqui na nossa live, o código que a gente está utilizando é a língua portuguesa. Então, o meu código é um código língua portuguesa, o de vocês também é língua portuguesa e a comunicação se estabelece porque a gente usa o mesmo código linguístico, né? Imagina, quando você era criança, você tinha aquele seu melhor amigo e vocês inventavam formas de falar para que ninguém escutasse a conversa de vocês. Então, vocês falavam na língua do P, lembram da língua do P? Peju, PNPO? Pois é. Vocês falavam na língua do P, vocês criavam novas palavras, novas expressões, ou seja, vocês iam alterando o código linguístico, certo? Por isso que o código, ele também é um elemento que a gente tem que pensar como essencial para o processo de comunicação. Para que exista comunicação, portanto, o locutor precisa utilizar o mesmo código linguístico que o seu interlocutor, senão não existe comunicação. E olha que informação importante, pessoal. Nós somos responsáveis, nós que produzimos o texto, nós, locutores, somos responsáveis pelo que o interlocutor entende. Ou seja, só há comunicação quando as pessoas que vão receber a minha mensagem, elas de fato recebem a mensagem e entendem a mensagem. Se eu falo e os meus interlocutores não entendem o que eu estou falando, eu não posso sair por aí dizendo que eu me comuniquei. Afinal, a responsabilidade por aquilo que eu falo é totalmente minha, ou seja, é totalmente do locutor. Então, mesmo que o interlocutor, ainda que ele não entenda, é papel do locutor produzir o texto e falar novamente, certo? É por isso que a gente vai considerar a mensagem, a gente vai considerar o canal. E outro elemento também muito importante é o próprio contexto, ou seja, em que momento aquilo foi dito, certo? O cara vai falar, o outro vai escutar, essa mensagem vai ser transmitida por um canal, essa mensagem vai obedecer um código linguístico e eu preciso também de um contexto para favorecer o entendimento dessa mensagem. Vocês começam a entender como é que funciona o processo de comunicação? São vários elementos que vão juntando aí, né, pecinhas do quebra-cabeça que vão se juntando para se transformar no final no processo de comunicação, para que a comunicação aconteça. Beleza? E as funções da linguagem, elas vão se manifestar exatamente nesses elementos. Ok? É por isso que a gente precisa prestar atenção do início ao fim da aula para a gente não se perder lá na frente. Porque lá na frente eu vou falar sobre
interlocutor, sobre locutor, sobre mensagem, sobre canal, beleza? E, é claro, sobre contexto. Todos os elementos aí juntos para intensificar as funções da linguagem. Fechou? Vocês entenderam? Faz sentido na cabeça de vocês? Coloca aí no chat. Qualquer dúvida, eu volto a esclarecer novamente. Beleza? Então vamos seguir, pessoal. Agora que a gente já entendeu o processo de comunicação, como é que a comunicação surge, como é que ela é produzida, agora que eu já conheci os elementos básicos de uma comunicação, eu vou olhar agora para a linguagem e tentar identificar as funções que ela pode trazer nesse processo para mim. Então, são ao todo 6 funções, certo? A gente vai estudar cada uma delas a partir de agora. De antemão, eu já adianto para vocês, um mesmo texto pode trazer mais de uma função. Então, é super importante que vocês compreendam todas as funções da linguagem. O mesmo texto pode trazer a função 1, a função 2, a função 3, certo? E a gente vai aprender agora quais elementos eu devo buscar no texto para, a partir deles, identificar a função da linguagem. Fechou? E aí, para começar, a função mais básica da linguagem, a função que quase todos os textos apresentam para a gente, é uma função que a gente vai chamar a partir de agora de referencial. Olha só, grava esse nome na cabecinha de vocês. A função referencial está relacionada com a ideia de passar uma informação. Então, todas as vezes que o texto passar uma informação, a gente vai identificar naquele texto a função referencial. O que é referência? Referência é exatamente uma base de informação. Quando eu digo, por exemplo, que vocês têm muita referência de vida, eu estou dizendo que vocês têm muita informação sobre a vida pessoal, sobre a vida em sociedade, certo? A função referencial, portanto, ela tem esse objetivo de informar, de fazer saber. E aí, onde é que eu vou encontrar? Ela vai estar centrada onde? Ela vai estar centrada na própria mensagem, certo? A mensagem é que vai passar essa informação. Então, ela vai surgir aqui, no terceiro elemento, que é a mensagem, e essa mensagem ela vai estar dotada de informações. Por isso, a gente vai chamar de mensagem referencial, porque ela traz informações. Lembrem aí na cabecinha de vocês, quantos textos vocês conhecem que passam informações? Vários textos, certo? Textos da esfera jornalística, como notícia, reportagem, por exemplo, né? São centradas ali na informação que está sendo passada. Então, é uma informação transmitida com muita objetividade, com muita clareza, né? Com um código linguístico de fácil acesso, ou seja, com uma linguagem de fácil acesso. Porque o que importa para aquele texto é a transmissão da referência, ou seja, a transmissão da informação. Vou fazer aqui do lado para a gente não se perder. Então, a primeira função que a gente citou foi a função referencial. Deixa eu apagar e fazer com uma letra mais bonita, porque vocês merecem. Espera aí. Eu queria fazer de azul, achei. Referencial. E a função referencial vai estar centrada ali na transmissão da informação. Fechou? Então, vamos pegar, por exemplo, relatório. Qual é a função do relatório? Transmitir informações sobre uma determinada circunstância, sobre um determinado contexto, certo? Façam um relatório sobre a aula. Vocês vão levantar aí informações importantes sobre a aula. Portanto, um texto, um gênero textual como o relatório, ele traz aí a função da linguagem referencial, que pode ser chamado também de função informativa. Tanto referencial quanto informativa são termos que eu posso utilizar para denominar esse tipo de função. Vou colocar aqui embaixo, referencial ou informativa. Tá vendo que quando eu digo função informativa fica até mais fácil de eu identificar o objetivo dessa função da linguagem? A função é informar, beleza? Por isso que eu comecei com a palavra
referencial, para que vocês já se acostumem, porque ela é mais complicada do que a primeira. Vocês não acham? Ó, função informativa, eu já tenho uma resposta, passa informação. Agora, a função referencial, talvez eu fique confuso, porque eu não entendo o que significa essa palavra referencial, tá? Mas ela quer dizer a mesma coisa, função informativa, referência, informação, beleza? Então, essa é a primeira função da linguagem. Professor, essa função da linguagem é difícil de ser identificada? De forma alguma. A maioria dos textos que a gente produz passa informação. A nossa redação do Enem, ela vai trazer informação, então ela vai ter a função referencial ou informativa, certo? Quase todos os textos que nós temos acesso possuem essa função ali em algum momento, porque quase todos os textos trazem uma informação para a gente. Alguns textos artísticos, por exemplo, visuais, eu não encontro essa função da linguagem, mas na maioria dos casos, os textos vão apresentar a função informativa, uma função básica, certo? Uma função básica do processo de comunicação. E aí, a partir dela, a gente vai entendendo os outros processos e as outras funções. Vamos lá? Então, vamos lá. Saindo da função referencial, que é fácil demais, e indo para a segunda função, nós vamos encontrar uma função da linguagem chamada de conativa. Ó, vou escrever aqui. A função conativa. Eu sei que muita gente em casa é expert nesse assunto, já conhece a função conativa, já sabe do que eu estou falando, tá? Então, você que não lembra, presta atenção. Ó, função conativa ou a função apelativa é uma função da linguagem também muito comum, certo? O objetivo da função conativa ou apelativa está relacionado com a ideia de persuadir. Olha que interessante, pessoal. Textos que trazem essa função da linguagem são aqueles textos em que o locutor vai tentar convencer o interlocutor sobre o seu ponto de vista. E aí ele vai, utilizando a função de linguagem conativa ou apelativa para produzir o seu texto, ele vai tentando convencer o interlocutor de alguma coisa. Ele pode convencer o interlocutor a adotar um ponto de vista, ele pode convencer o interlocutor a comprar um determinado produto, ele pode convencer o interlocutor a assumir uma determinada posição política. Olha que interessante. Então, a linguagem é capaz de fazer isso. Sobretudo, a linguagem que traz a função conativa ou apelativa. Por exemplo, os nossos discursos políticos, certo? Qual é a função desse texto? A função do discurso político, pessoal, é fazer o interlocutor, ou seja, os eleitores que estão escutando, comprar a ideia do político que produz o texto. Então, quando eu preciso fazer um discurso político, eu tenho que pensar quem é o meu interlocutor, o que ele precisa, como ele pode reagir àquilo que eu falo, certo? Então, a função conativa ou apelativa ela vai estar centrada exatamente no meu interlocutor, ou seja, o que ele precisa, né? O que ele pensa. E aí eu vou produzir um texto baseando-se naquilo que eu quero que ele acredite, que ele compre, certo? Tem alguma coisa no chat aí para mim? Boa pergunta. A Laura perguntou se na função conativa apelativa o verbo vai estar na primeira ou na segunda pessoa. Olha, esse tipo de observação ele não é exatamente necessário para a gente entender a função da linguagem, porque, na verdade, os verbos eles vão ser empregados tanto na primeira pessoa, né? Afinal, o interlocutor ele pode vender um produto falando de si, quanto na terceira pessoa, uma vez que o ideal para essa função da linguagem seja que eu consiga falar diretamente para o meu interlocutor. Então, eu posso falar na primeira pessoa, trazendo a minha experiência pessoal,
eu posso falar na segunda ou na terceira pessoa. Então, essa abordagem, ela não é necessária para eu entender as funções da linguagem. Agora, é uma forma interessante de pensar na hora de interpretar tanto esses quanto qualquer outros textos, certo? É uma boa sacada, só não é algo exatamente necessário para eu entender as funções da linguagem. Tem mais alguma coisa aí para mim? Não? Então, você entendeu, Laura? Se tiver entendido, marca um ok. Se não tiver, refaz a pergunta ou diz que não entendeu, que aí eu tento explicar com exemplo de uma forma mais trabalhada. Beleza? Mas as formas verbais, elas não influenciam diretamente na identificação da função da linguagem. Pelo menos não na linguagem conativa ou apelativa. Beleza? E outra coisa que eu já tinha falado para vocês, mas eu vou reforçar aqui, é isso. O mesmo texto pode ter mais de uma função da linguagem. Então, por exemplo, num anúncio publicitário que tem o objetivo de vender um produto ou de vender uma ideia, eu posso, ao mesmo tempo que eu vou encontrar a função conativa ou apelativa, eu também posso encontrar a função referencial. Eu posso vender um produto a partir de apresentação ou levantamento de informações, certo? Então, as funções da linguagem, elas são múltiplas e elas podem aparecer ao mesmo tempo em um mesmo texto. Eu posso ter 1, 2, 3, 4 funções, certo? Vou dar um exemplo para vocês da linguagem conativa ou apelativa, que eu sempre utilizo porque são exemplos muito claros para a gente entender esse tipo de função. Vamos então chegar no universo do anúncio publicitário, certo? Das grandes campanhas publicitárias. Hoje a gente está vivendo o ápice da comunicação, né? Ou seja, tem comunicação na televisão, tem comunicação na internet, né? Os youtubers, eles são mestres da comunicação, e assim como a galera que trabalha na TV, essa galera que trabalha na internet, no YouTube, no Instagram, precisa fazer anúncio, precisa fazer propaganda, né? Então, quando eu falo que a gente está vivendo o ápice da publicidade, é porque a gente tem contato com a publicidade o tempo inteiro e eu não preciso ser um famoso, uma celebridade para fazer uma campanha publicitária. Muito pelo contrário, né? Hoje em dia é muito comum a gente encontrar no Instagram esses influencers, por exemplo, ex-BBB, fazendo propaganda de creme facial, de hidratante corporal, de tudo que você imaginar. E a gente precisa ficar atento a essas propagandas porque elas trazem características específicas da linguagem conativa ou apelativa. Posso dar um exemplo para vocês? Eu vou trazer aqui um exemplo bem massa de quando eu era criança ainda. Olha só, quando eu era criança, passava uma propaganda na TV que eu particularmente achava o máximo, que marcou a minha geração e que marcou a geração de diversas outras pessoas. É tanto que a propaganda está disponível na internet, ela é um sucesso, que é uma propaganda do Batom Garoto. Olha que interessante, pessoal. Naquela época eu não tinha o privilégio de ter aquela TV Smart, como vocês têm na casa de vocês, então a minha TV era aquela pequenininha, né, que tinha o tubão atrás, a tela ainda era quadrada. E aí era nessa TV que eu assistia essa propaganda. E aí imaginem que aqui é a tela da minha TV, certo? Aí o que a galera, os publicitários da época fizeram para promover o Batom Garoto, que era o chocolatezinho que estava sendo lançado na época? Olha só, eles colocaram uma criança no meio da tela, paradinha, ó, a criança. Eles colocaram a criança segurava o chocolate, o Batom Garoto. O Batom Garoto é um cilindrozinho, então você abre rodando assim, né? Você vai abrindo rodando. E aí a criança ia abrindo o batom. Atrás da criança, olha que loucura, tinha uma espiral, ó, em preto e branco, né? Dando uma ideia de hipnose. Para quem não sabe o que é uma espiral, é isso aqui, ó. Para quem não entendeu nada do desenho, isso é uma espiral, ó. E aí atrás da criança tinha uma espiral, a criança abrindo o chocolate, ali ó, concentrada, e o único barulho que a gente escutava em casa eram vozes de outras crianças sussurrando: compre batom, compre batom, compre batom. Olha que loucura, gente. A criança hipnotizada, o símbolo de hipnose por trás e o barulho: compre batom, compre batom.
E por que que eu acho que isso é genial? Porque os publicitários da época brincaram com a função conativa apelativa. Ou seja, a gente já sabe que as propagandas, elas têm essa função mesmo de hipnotizar a gente, de deixar a gente correndo louco atrás daquele produto, querendo consumir aquele produto. E eles brincam, né, como se a propaganda de fato tivesse hipnotizado aquela criança. E aí eles vão mudando a criança, nos 30 segundinhos de comercial, eles vão mudando as crianças, né? Aparece criança ruiva, criança negra, criança branca, menino, menina, e todos ali hipnotizados com o batom garoto. Isso é um exemplo de função conativa apelativa. E se a gente trouxer para os dias de hoje, é que vira uma loucura, porque as publicidades que existem hoje são publicidades tão bem pensadas do ponto de vista da linguagem, que às vezes você nem percebe que aquele texto é um texto publicitário, ou seja, que você está diante de um anúncio de venda de um produto. Querem que eu dê um exemplo para vocês disso que eu estou falando? Um exemplo bem claro que eu gosto de trabalhar é o exemplo do sabão Omo. Exatamente, esse sabão que você usa aí em sua casa, o sabão líquido, o sabão em pó. O sabão Omo não vende, pessoal, sabão na propaganda. Se vocês assistirem uma propaganda do sabão Omo, eles vendem outra coisa. Olha só, você começou a propaganda, você tem ali um monte de criança com roupa clara, branca, brincando na lama, um monte de criança caindo na lama, chutando bola melada de terra, não sei o quê. Todas as crianças absurdamente sujas. E todas absurdamente felizes. E aí logo em seguida aparece a mamãe, também feliz. Por que ela está feliz? Porque ela sabe que o filho dela pode se sujar à vontade, que ele pode brincar o dia inteiro, que ela pode ficar em paz o dia inteiro, porque à noite tem o sabão Omo que vai limpar todas as roupas sem nenhum trabalho. Ou seja, essa propaganda não vende o sabão, vende a possibilidade de você se sujar. Porque se sujar, como o próprio slogan da campanha diz, se sujar faz bem. Olha que loucura. Eles brincam com a gente. Eles pegam algo que a gente gosta e transformam isso num produto. A gente não precisa do sabão, mas a gente precisa da possibilidade de se sujar. E tá tudo bem, sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar em estragar a roupa, certo? Outro exemplo também que eu fico assim fascinado é o exemplo do banco, por exemplo. O exemplo, por exemplo, ficou esquisito, né? As propagandas de banco são uma coisa de louco, porque se você já teve a oportunidade de ir a um banco na sua vida, você sabe que aquilo ali é tipo assim, coisa de doido. Você pega fila para entrar, você pega fila para pegar a senha. Essa senha é para você pegar uma fila e dependendo do que você vai fazer ali dentro, você vai ter que passar por 3, 4, 5 funcionários. Então, o banco, especificamente, não é um lugar divertido, não é um lugar que a gente quer estar. Né? A gente quer estar no shopping, a gente quer estar passeando, a gente quer estar no cinema, mas a gente não quer estar num banco. Toda vez que a gente vai no banco é para resolver algo burocrático, chato. Só que aí, a galera que pensou no banco, os publicitários que pensaram em produzir um comercial para o banco, eles não pensaram no banco. Eles pensaram... apaguei. Eles pensaram no interlocutor. Quem é que vai receber essa propaganda? Né? Essa propaganda ela vai ser desenvolvida para quem? E o que essas pessoas querem? Essas pessoas querem facilidade, comodidade. Elas não querem demorar dentro do banco. Elas querem resolver tudo de dentro de casa sem precisar ir ao banco. E como é que eu vou fazer uma propaganda para vender o banco se as pessoas não gostam do banco? E aí eles pegam a linguagem, eles transformam a linguagem e eles criam a seguinte propaganda. Olha só que interessante. Todo mundo já viu propaganda assim. É um parque, propaganda de banco, viu? É um parque, crianças brincando bem longe dos pais, brincando, correndo, em segurança, jogando bola. Meio que
meio que comercial do Omo Multiação, mas sem tanta sujeira. Crianças brincando, papai e a mamãe ali fazendo piquenique, domingo pela manhã, tudo tranquilo. Aí o papai do comercial diz assim: querida, esqueci de pagar o boleto do colégio das crianças. Aí a mãe, que é esperta, no comercial, diz: não tem problema, querido. Aí pega o celular e faz, ó, paguei. E aí lá no cantinho, lá no cantinho da tela da TV, aparece assim, ó, Internet Banking é no Itaú. E acabou a propaganda. Ou seja, a linguagem ali está vendendo a praticidade que o cliente daquele banco tem na hora de pagar as contas. Olha que loucura. Ou seja, eles pegaram a linguagem conativa ou apelativa e trabalharam pensando no interlocutor. Ou seja, eles trabalharam de uma forma que com certeza o interlocutor vai comprar aquele produto. Porque quem não quer praticidade na vida? Não é interessante, pessoal, quando a gente pensa dessa forma? Então, essa é a linguagem conativa ou apelativa. É a linguagem que vai trabalhar a linguagem para convencer o outro, né? Eu tenho certeza que aí em casa vocês já fizeram assim. Ô mãe, deixa eu ir na casa de fulano. A mãe diz, vai não. Aí você diz assim, poxa mãe, se eu lavar a louça, você deixa? A mãe diz, deixo. Ó, você trabalhou a linguagem para conseguir convencer a sua mãe de alguma coisa. Isso é linguagem conativa ou apelativa, certo? Então, essa é a nossa segunda função da linguagem. Vamos trazer exemplos, né? Eu falei das campanhas publicitárias, mas eu tenho guias de turismo, o texto do guia de turismo vai vender lugares para você passear, discursos políticos já falei, algo que vocês produziram no ensino médio, chamado artigo de opinião. Um artigo de opinião, por exemplo, traz essa linguagem conativa apelativa, porque todas as vezes que eu digo a minha opinião, eu estou falando de uma forma que eu vá convencer quem está escutando de que a minha opinião faz sentido, certo? Então, uma série de exemplos aí para vocês entenderem o que é de fato essa linguagem conativa ou apelativa. Fechou? Alguma dúvida? Retorna aí no chat para mim. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Ó, a gente falou da linguagem referencial, que é a linguagem informativa, o objetivo, transmitir uma informação, certo? A gente falou também da linguagem conativa ou apelativa, acabamos de falar, que é aquela linguagem que vai trabalhar o interlocutor para convencê-lo de alguma coisa. Ela está centrada no interlocutor. Então, a ideia é isso, é convencer, é fazer querer, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho de uma outra função da linguagem, chamada de linguagem emotiva ou expressiva. E aí a gente sai do interlocutor e a gente vai para o locutor. Esse modelo de função da linguagem está centrada em quem produz o texto, certo? Vou colocar aqui, ó, referencial, conativa. Agora eu tenho a função emotiva ou expressiva. Função emotiva, vou colocar aqui embaixo, ó. Ou expressiva. Foi. Então, função emotiva ou expressiva, e ela está centrada em quem produz o texto. O texto com a função emotiva ou expressiva é o texto em que eu vou deixar de ser objetivo para ser subjetivo. E aí, obviamente, eu preciso perguntar para vocês. Vocês sabem a diferença entre objetividade e subjetividade? Pensem aí um pouquinho. Eu sei que muitos de vocês sabem essa diferença, mas eu vou trazer aqui à tona o que elas significam, porque pode ser que tenha alguém em casa
que não saiba. E pode ser também que você não lembre ou que você tenha dúvida, certo? Mas vamos lá. Objetividade e subjetividade são opostos. São coisas diferentes, certo? Então, vamos pensar. Um texto objetivo é um texto que vai falar sobre algo que está fora de mim, sobre algo que não me pertence. Por exemplo, quando eu falo sobre a sala de aula, quando eu falo sobre o top de linha, quando eu falo sobre a pandemia, quando eu falo sobre a situação do país, quando eu falo sobre o presidente ou o vice-presidente, quando eu falo sobre qualquer outro assunto que esteja fora de mim, eu estou sendo objetivo. Eu estou trabalhando o objeto. Qual é o objeto? É esse assunto, é essa pessoa, certo? Então, quando eu falar assim, textos objetivos, eu falei isso, por exemplo, com a linguagem referencial. A linguagem referencial, ela é objetiva porque ela trabalha um determinado objeto, que é a informação. Então, se, sei lá, alguém fugiu de casa, então eu vou falar sobre aquela pessoa que fugiu de casa, eu estou sendo objetivo. Se eu vou dar a notícia de que o Big Brother Brasil terminou antes de ontem, objetivo, objetividade, certo? É sempre tratando o assunto como um objeto que está fora de mim. Agora, quando eu digo que o texto é subjetivo ou que ele trabalha subjetividade, eu estou deixando de lado todas as questões externas e eu estou voltando os olhares para mim, para o que acontece aqui dentro, certo? Para as minhas emoções, para os meus sentimentos, para os meus pontos de vista, certo? Então, a linguagem que tem a função emotiva ou expressiva vai trazer como característica o desenvolvimento da minha subjetividade, ou seja, eu vou trabalhar nesse texto um sentimento pessoal. Eu lembro de uma música do Claudinho Buchecha bem legal, que ele diz assim: avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você, né? Que é uma música que ele fez na época que a dupla Claudinho Buchecha existia. Logo depois, o Claudinho acabou falecendo, eu não lembro como foi que ele faleceu, e aí o Buchecha seguiu sozinho e essa música ficou marcada por conta disso. Foi lançada exatamente nessa época, pouco antes do acidente, né? Tem um verso, inclusive, que ele diz: Buchecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. E na época a galera se emocionava bastante, porque era uma dupla muito querida aqui no Brasil. E aí essa música traz esses dois versos. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Se a música só falasse isso, só falasse de fogueira, só falasse do avião, seria uma música objetiva. Só que o verso seguinte é assim: sou eu assim sem você. O avião sem asa e a fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Então ele muda, ele tira a objetividade para ser subjetivo. Ele está falando de algo que acontece aqui dentro. Eu fico assim sem você, eu fico triste, eu fico deprimido, eu fico cabisbaixo, certo? Então, isso é subjetividade. E a função da linguagem denominada emotiva ou expressiva vai trabalhar exatamente com a subjetividade, ou seja, o locutor, aquele que produz o texto, ele vai encher o texto de questões subjetivas, de aspectos subjetivos, e são esses aspectos que a gente vai buscar para identificar a função emotiva ou expressiva. Posso dar exemplos? Mais exemplos? Muitos exemplos? Aqui no Brasil nós temos vários exemplos, principalmente na TV aberta, de situações que trazem à tona a linguagem emotiva ou expressiva. E eu adoro citar os quadros do Caldeirão do Hulk, do Hora do Faro, que são programas que são pensados e que possuem quadros pensados para fazer a galera que está em casa, que está assistindo, né, o espectador, o telespectador e, portanto, nesse caso, o interlocutor, quem vai receber a mensagem, esses quadros são pensados para fazer essa galera chorar. Então, o que o Luciano Huck, o que o Rodrigo Faro faz? Eles vão atrás de pessoas que estejam dispostas
a contarem sua história no programa, ou seja, de usarem a subjetividade para criar um texto. E aí o Luciano Huck traz essa pessoa para o palco, né, promete dar casa, promete dar carro. Em troca disso, essa pessoa vai contar a história emotiva da sua vida, as dificuldades, o que ela sofreu até ali, certo? E qual é o objetivo dessa participação, desse texto, dessa comunicação? É fazer o interlocutor ou o receptor se emocionar, certo? Então, o locutor se emociona, né? Tem ali o seu momento de emoção para fazer o interlocutor também se emocionar. Então, esse é o objetivo desses quadros, né, do Caldeirão do Huck, prender a pessoa ali na frente, deixar a pessoa, o telespectador apreensivo, e para isso eles vão trabalhar a comunicação de forma emotiva ou expressiva. Professor, então quer dizer que todas as vezes que eu coloco uma emoção para fora, eu estou sendo subjetivo e eu estou desenvolvendo uma linguagem emotiva ou expressiva? Sim. E vale lembrar também, pessoal, que quando eu falo emoções, eu não estou falando só de coisas positivas. A gente tem um péssimo hábito de entender emoção como felicidade, alegria. E, na verdade, dentre as emoções, eu tenho também tristeza, tenho ódio, certo? Então, quando eu digo eu estou emocionado, eu não estou somente feliz. Eu posso estar emocionado, triste. Então, quando eu grito, quando eu faço textão no Facebook, quando eu faço textão no WhatsApp, eu estou emocionado. E, portanto, aquele texto que eu estou produzindo, ele é subjetivo e ele tem a função emotiva ou expressiva. Aconteceu alguma coisa e aí eu quero colocar o meu posicionamento, eu quero me posicionar, eu quero trazer uma posição pessoal minha. Aí eu faço aquele textão no Facebook. Ó. Esse texto, ele pode trazer a função referencial ou informativa. Se para justificar o meu ponto de vista, eu coloco informações, eu coloco fatos, função referencial ou informativa, certo? Como eu estou explicando o meu ponto de vista para as pessoas, eu quero que elas entendam, esse é o meu objetivo, as pessoas têm que entender o meu ponto de vista, têm que entender o que eu estou sentindo. Então, eu também tenho uma linguagem conativa ou apelativa, mas em primeiro plano, ali, saltando o texto, gritando, eu tenho a função emotiva ou expressiva, porque para além das outras, o objetivo do meu texto é colocar para fora algo que eu estou sentindo aqui dentro. Esse é o lance da linguagem emotiva ou da linguagem expressiva, né? Da função da linguagem emotiva ou expressiva. E aí, pessoal, tá fazendo sentido na cabecinha de vocês? Sim ou não? E aí, responde aí para mim. Se estiver fazendo sentido, perfeito. Tem mais pergunta aí para mim? Perfeito, é sim, certo? Como é? Desculpa. Ah, ok. Então, vamos lá. Quem foi que perguntou? Jéssica. Jéssica perguntou, pessoal, se a autobiografia pode ser um exemplo de linguagem emotiva expressiva. Sim, inclusive um ótimo exemplo. Sabe por quê? Porque dificilmente alguém vai falar sobre a sua vida sem se emocionar. E dificilmente a gente vai conseguir escrever estando emocionado e não ser subjetivo. Todas as vezes que eu estou emocionado, o meu texto vai trazer traços dessa emoção, dessa subjetividade, certo? Inclusive, pegando esse gancho na pergunta da Jéssica, eu vou até trazer uma situação que aconteceu, né, que vem acontecendo nesses últimos anos na televisão brasileira, que é o seguinte. O jornalista, a profissão de jornalista, exige que durante o trabalho o jornalista seja imparcial e somente produza textos informativos. A função do jornalista, independente do veículo, né, independente do veículo que ele trabalha, seja com televisão, seja com jornal impresso, blog na internet, sei lá o que for, a função do jornalista é produzir textos informativos, referenciais. Então eu, enquanto leitor, enquanto interlocutor, eu vou ter acesso a esse texto, eu vou ler o texto de forma objetiva e a partir disso eu vou formar a minha opinião.
Só que o que acontece no Brasil, e isso não é uma crítica negativa, certo, pessoal? Eu só estou trazendo para vocês essa informação, eu não estou dizendo que é certo nem que é errado. Mas o que acontece no jornalismo nos últimos anos, que é uma tendência inclusive mundial, a gente vê isso com jornais fora do país, é que o jornalista, enquanto profissional, ele está ganhando cada vez mais espaço, né, nesses veículos em que ele trabalha, para poder trazer também textos emotivos ou expressivos. Ou seja, o jornalismo hoje não traz somente uma informação, mas traz também uma impressão pessoal do jornalista, né? Eu lembro muito da famosíssima Raquel Sherazade, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, né? Que ela foi contratada, inclusive, pela SBT justamente por ela ter essa qualidade ou essa característica de não só passar para a gente as notícias, mas trazer também a impressão pessoal. Ou seja, o próprio jornalista ele já faz uma interpretação pessoal daquilo que está acontecendo. Professor, isso é positivo ou isso é negativo? Aí não sei, a gente tem que sentar e ir discutindo o contexto, o canal, o público, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso acontece. Então, hoje no jornalismo, eu não tenho mais somente a função referencial. Eu tenho também a função emotiva, porque os jornalistas, eles agora se propõem a também discutir pessoalmente aquilo que acontece na nossa sociedade, certo? Tem uma outra jornalista que ficou muito famosinha da CNN, mas eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu sei que vocês sabem. A CNN aqui no Brasil tem um quadro que é o seguinte, coloca 2 jornalistas, 2 comentaristas para falar o mesmo assunto. Então, o mediador lê a notícia, o jornalista de um lado fala uma coisa, né, o seu ponto de vista, o jornalista que está do outro lado, ou o comentarista, eu não sei, fala o seu ponto de vista. Então, é um momento em que o jornalismo para discutir, né, de forma subjetiva, pessoal, as notícias do dia a dia, da semana. E é interessante a gente ficar de olho nisso, né? Principalmente vocês que se propõem a estudar as funções da linguagem. Então, não é somente no simulado que a gente pode estudar isso. A gente pode estudar isso o tempo todo, assistindo televisão, lendo notícia na internet, certo? E aí fica até um desafio para vocês. A partir de agora, quando vocês saírem daqui, quando vocês forem para o Instagram, que forem ler as notícias do Hugo Gloss, do Léo Dias, da Fabiola Hyper, não sei se vocês acompanham essas pessoas, né? Mas quando vocês forem ler notícias sobre qualquer coisa, prestem atenção, né? Será se naquela notícia eu só tenho a função informativa? Será se aquela notícia não está me vendendo uma ideia? Né? Será se aquela notícia não tem mais expressão pessoal do jornalista do que de fato a notícia em si? Então é interessante observar por esse lado, né? E é uma forma de vocês irem treinando exatamente esses contatos, esse contato que vocês vão ter com as funções da linguagem. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Fechou? Tá todo mundo tranquilo? Por mais que vocês não tenham dúvida, mas vão postando pelo menos uns emojis assim de legal no chat para eu perceber, para eu receber esse feedback, ver se vocês estão acompanhando ou não, certo? Posso seguir? Vamos lá? Então, falamos da linguagem emotiva expressiva. Eu citei alguns exemplos, mas é interessante também a gente trabalhar com gêneros textuais. Então, por exemplo, gênero carta. O gênero carta é um gênero que vai trazer a função da linguagem emotiva expressiva. Por quê? Porque na carta eu vou colocar ali, dependendo da carta, várias situações subjetivas. Se for uma carta de amor, eu vou começar com um vocativo carinhoso, né? Querido fulano de tal, né? Cremoso, chavoso. Vou utilizar aí vocativos carinhosos, de acordo com o que eu estou sentindo. Se for uma carta, sei lá, direção do top de linha, para reclamar que o professor Júnior é feio, aí você vai colocar ali, né, aquilo que você está sentindo. Afinal, uma carta é um gênero de cunho pessoal. Então, não só carta, diário, por exemplo. Vocês lembram do diário? Meu querido diário, né? A Manu, hoje eu estou cheio de referência. A Manu Gavassi, a Manu Gavassi, porque eu acho que já estou pegando o jeito em falar para a câmera e estou conseguindo ficar mais confortável. Eu ainda estou nervoso, mas estou conseguindo ficar mais confortável. A Manu Gavassi tem um livro, o primeiro livro dela foi best-seller. Eu não li,
Também não sei se eu vou ler, mas eu sei que ela tem esse livro chamado Olá Caderno. Olha que top, né? Como ela sabe que ninguém mais hoje em dia usa diário, ela fez Olá Caderno. E aí nesse livro, eu imagino, né, que ela trabalhe como se fosse um diário mesmo, né? Só que aí ela bota Olá Caderno. É um exemplo de linguagem emotiva expressiva, sim, porque ela vai colocar ali no diário ou no caderno as impressões do dia, né? Segundo o que ela sentiu, como ela viveu aquilo. Fechou? Então é isso, gente. Vamos seguir? Acho que já foi bom de exemplo para vocês, não já? Deu certo? Então vamos lá. Vamos recapitular até aqui, ó. A gente começou falando da linguagem referencial, certo? Que pode ser chamada também de linguagem informativa. Professor, o senhor está colocando esses dois nomes porque o senhor quer para facilitar? Não. Existem materiais que vocês vão encontrar a função informativa, existem materiais que vocês vão encontrar a função referencial, certo? Então, eu estou colocando esses dois nomes para vocês se apegarem a eles, porque tem material que vocês vão encontrar uma coisa, tem material que vocês vão encontrar outra, certo? Então, função referencial ou informativa está centrada na mensagem, na informação. Essa informação é objetiva, certo? E eu vou encontrar diversos textos na sociedade que possuem essa função da linguagem, a função de informar. A segunda função da linguagem que a gente citou aqui foi a função conativa, que pode ser chamada também de função apelativa, e o objetivo dessa função, do texto que traz essa função, é o fazer querer, né? Persuadir. Então, o texto que se propõe a elaborar a função conativa ou apelativa vai vender um produto, vai vender uma ideia, beleza? E aí você precisa ficar atento a isso, porque nem sempre o vender está relacionado com aqueles verbos de consumo, né? Compre, venha, pegue, né? Que são os verbos afirmativos. Não é verbo afirmativo, confundi. São os verbos que passam ordem. Né? Então, vender não tem nada a ver com isso. Se vocês entrarem hoje no perfil dos Instagrams que vocês... Imperativos, obrigado. Os verbos imperativos. Se vocês entrarem hoje no Instagram, por exemplo, dos grandes influencers, vocês vão ver que eles fazem publicidade e vendem produtos sem necessariamente falarem. Comprem, venda, adquira, certo? Muito pelo contrário. Hoje em dia a forma de fazer publicidade é totalmente diferente. Então, nem sempre a gente vai encontrar esses elementos ali disponíveis no texto. E a terceira função da linguagem que a gente viu até aqui é a função emotiva ou expressiva, que, como eu falei, ela é subjetiva. O objetivo é trazer uma informação minha para o interlocutor, certo? É um texto de cunho pessoal. E aí eu posso, nesse texto, me colocar de diversas formas, tanto positivo quanto negativamente. Né? Aquela famosa crítica. Pode ser positiva, pode ser negativa e por aí vai. E vamos seguir. A gente tem agora uma função da linguagem que eu gosto bastante, que é a função estética ou poética, que é muito simples também. Deixa eu acrescentar aqui, ó. Função estética função estética ou poética. A função estética ou poética, pessoal, é um barato. O texto que vai trazer a função estética ou poética é o texto que, para além do conteúdo, sem eu me preocupar com o conteúdo, eu vou me preocupar com a aparência do texto. A palavra estética está relacionada à aparência, certo? Então, independente do conteúdo, eu vou trabalhar a aparência do texto. Por exemplo, acontece muito o seguinte nas histórias em quadrinhos. Tem um personagem, né? Esse personagem está brigando com outro personagem, aí ele vai e, história em quadrinho de herói, tá cheio disso, dá um soco na cara do vilão. Pou! E aí esse pou, quando aparece na história em quadrinho, ele não aparece de qualquer forma. Ele aparece assim, ó.
Vê se não é. Ó, pou. Ó, pou. Então, olha o que aconteceu aqui, pessoal. Nessa palavra, que é uma onomatopeia muito utilizada nas histórias em quadrinhos, não interessava para o autor somente a transmissão da mensagem de que houve um soco. Mais do que isso, o autor queria enfatizar essa mensagem. Ele queria que o leitor recebesse essa mensagem de uma forma diferente, que ele percebesse que esse pou não foi um pou pequenininho dentro de um balão escrito de qualquer forma, foi um pou grande, foi um barulhão, o soco doeu. E aí ele trabalha a estética da palavra. Ou seja, a forma como a palavra foi escrita, a cor da palavra, o fato dela estar dentro desse balãozinho de barulho, certo? Ou seja, todos esses elementos favorecem o entendimento desse texto e, portanto, são indícios de que esse texto traz a função estética ou poética. Estética por quê, pessoal? Porque vai trabalhar a aparência. Se fosse, por exemplo, outra coisa que acontece muito nos quadrinhos, o personagem está com frio, ele está tremendo. Aí o seu amiguinho diz, o que foi, Cebolinha, que você está assim? Aí o Cebolinha responde, eu estou com frio. Aliás, se for o Cebolinha mesmo, ele vai dizer, eu estou com frio, né? Mas se for outro personagem, ele vai dizer assim, eu estou com frio. Olha a palavra frio como aparece, Vocês lembram de ter visto em algum lugar assim, Frio aparece para dizer que ele falou tremendo, né? Para dizer que ele não está conseguindo nem falar de tanto frio. A estética da palavra foi trabalhada. Portanto, ela identifica aqui a função estética ou poética da linguagem. Essa linguagem, ela tem a função de trabalhar a sua aparência, né? Para intensificar a mensagem que vai ser transmitida, que vai ser passada para o interlocutor. E por que poética, professor? Estética eu entendi, beleza, é a aparência da palavra, a cor, o tamanho, o tipo de letra, mas por que poética? Porque a poesia também é um texto que tem a sua estética pensada. Quando a gente vai para a poesia clássica, por exemplo, a gente encontra os sonetos. Alguém aí sabe o que é um soneto? Eu sei que vocês sabem, não façam essa cara que eu sei que vocês sabem. Um soneto é um poema, beleza, é poesia, show, é linguagem artística. No entanto, para que seja um soneto, eu não posso escrever um soneto de qualquer forma. Para que seja um soneto, é preciso pensar a aparência do texto. Ou seja, para ser um soneto, eu vou ter pequenos versos. Vou agrupar esses versos em estrofes. Para quem não sabe, as estrofes são os grupos de versos na poesia. Só que um soneto tem 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3. Olha só, pessoal, não é um texto qualquer, é um texto cuja sua aparência vai ser trabalhada. Por isso que a gente diz que aqui tem a função estética ou poética, porque a poesia é estética. A poesia não é só o conteúdo, mas é a forma como ela se apresenta, certo? Então, no soneto, que é o exemplo que eu estou utilizando aqui, eu tenho 2 quartetos, 2 tercetos, né? Estrofes de 4 e de 3 versos. E poderia ser invertido também. Aqui eu botei 4, 4, 3, 3, mas poderia ser 3, 3, 4, 4, sem problema nenhum. A gente chama esse tipo de poema clássico. Ou seja, ele tem a função estética ou poética porque, para além do conteúdo, o artista ele trabalhou todo o texto, certo? E aí, aproveitando que eu estou cheio de referência hoje, tem um poeta daqui da cidade, muito legal, chamado João Trapiá. Ele é professor de português também. E o João Trapiá, ele é poeta e ele adora fazer essas poesias com um visual diferentão, né? Que são poesias que a gente chama de poesias modernas, contemporâneas, né? Que bebem muito das vanguardas europeias. E se vocês acessarem o Instagram dele aí,
depois da aula, vocês vão ver que ele publica várias poesias com um visual diferentão. Então não vou entregar nenhum spoiler não, depois vocês procuram aí João Trapiá e vocês vão ver que ele é um bom poeta, ele faz poesias incríveis e a estética da poesia deles é muito legal, vale a pena conferir depois, certo? E obviamente que o João se inspira em diversos outros poetas que a gente tem no modernismo brasileiro, porque, enfim, nós brasileiros somos muito criativos quando se trata da estética das coisas, né? Então essa é a nossa função, a função estética ou poética, que tem como objetivo criar, valorizar a mensagem a partir de diferentes recursos. Então eu posso valorizar a mensagem colocando ela em negrito, a gente pode fazer isso no WhatsApp, né? Colocar a mensagem em negrito. Outra coisa que a gente faz para valorizar a mensagem, que é papel da função estética ou poética, quando eu quero falar uma coisa importante numa conversa do WhatsApp, por exemplo, eu coloco tudo em caps lock, ou seja, com letras maiúsculas. Eu pensei a aparência do texto antes de produzir o texto, certo? Pensei a aparência, beleza? Então, função estética ou poética tem exatamente esse objetivo, que é de valorizar a mensagem. Perfeito? E aí, para valorizar a mensagem, eu vou brincar com a estética dela. Se a gente olhar para a camisa do nosso pré-ENEM, olha só, não sei se vocês conseguem ver, acho que sim, vocês têm uma igual, não tem? Isso daqui é a função estética ou poética. Por quê? Porque para além do que está escrito, foi pensado o que ia ser branco, o que ia ser amarelo. Sou top precisava estar destacado, né? Então foi colocado em amarelo, aqui embaixo um risquinho, o pré-ENEM aqui do lado. Então essa mensagem ela foi pensada do ponto de vista da função estética ou poética. Ou seja, eu não quero só que as pessoas leiam o conteúdo, mas eu quero que as pessoas se sintam confortáveis com a imagem, né? O que vai fazer com que as pessoas leiam o que está escrito aqui foi a criatividade que eu utilizei para valorizar essa mensagem. E esse, aliás, é o papel da função estética ou poética. Fechou? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos seguir. Tá bom até aqui ou tá chato? Vocês têm que me dizer. Se estiver chato, aí vocês falam que eu vou vendo aqui o que eu faço para melhorar. Na verdade, não melhora não. A gente fala isso só para quebrar o gelo. Tá? Mas se tiver chato, vai ficar chato. Mesmo jeito, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, gente. Tem pergunta aí? Boa. Como é o nome dela? Oi, Angélica. Chegou a perguntar aí para mim. Vê só, gente. A Angélica acabou de perguntar se a redação do Enem tem essas 3 funções da linguagem. Certo? Então, vamos pensar isso junto. Numa redação do Enem, é possível ficar desse lado que o meu ângulo aqui é melhor. Eu ainda estou no enquadramento. Se eu ficar aqui, fica. Aí saiu, né? Então, beleza. Na redação do Enem, a gente trabalha com referências. O que vocês acham? Na redação do Enem, eu preciso trazer informações, preciso trazer fatos? Preciso. Se eu vou utilizar o espaço da redação para colocar um ponto de vista, gente, isso é muito importante. Todo ponto de vista, ele precisa estar embasado em informações, em fatos. Eu não posso dizer assim, a aula do professor Júnior é ruim. Por quê? Porque é ruim, porque eu acho que é ruim, porque essa é a minha opinião. Não posso fazer isso. Eu preciso embasar a minha informação em fatos reais. Então, a aula do professor Júnior é ruim por esse motivo, porque ele tem uma didática ruim, porque a forma como ele pronuncia as palavras é difícil, a dicção dele não dá para a gente entender. As aulas do professor Júnior são ruins por esse motivo. Da mesma forma na redação do Enem. Então, lá a gente vai colocar as informações, portanto, aquele texto vai assumir a função referencial ou informativa. Agora, para que servem essas informações? Servem para eu fazer com que o corretor da minha redação compre o meu ponto de vista. Por mais que ele não concorde 100% comigo, ele tem que olhar para minhas informações, para os meus fatos e dizer assim, realmente, a partir desses fatos apresentados, o ponto de vista dele faz sentido. Ou seja, eu estou vendendo
alguma coisa. Então, além de trazer a função referencial informativa, eu estou vendendo uma ideia. Ou seja, também tem a função conativa apelativa. Professor, eu vou colocar na minha redação. Compre essa redação, adquira esse ponto de vista, adquira esse pensamento. Não, como eu falei para vocês, não precisa. A gente consegue vender, por exemplo, uma ideia utilizando outras construções, certo? Sem necessariamente criar um texto publicitário. E sim, eu também vou ter na redação do Enem, eu posso apresentar, aliás, na redação do Enem, características da função emotiva ou expressiva. No entanto, como é que eu vou fazer isso? Os textos de caráter emotivo ou expressivos, eles partem do interlocutor, né? Então, um texto emotivo ou expressivo é assim: hoje eu acordei com saudade de você e eu quero muito vê-lo. Isso é emotivo ou expressivo, está em primeira pessoa. No Enem, eu vou tirar a subjetividade e eu vou transformar a emoção em uma emoção coletiva. Ou seja, eu não vou dizer que eu sinto ou passo por essa situação. Eu vou dizer que os brasileiros passam por essa situação, que os brasileiros estão cada vez mais tristes, que o povo clama por mudanças. Eu posso dizer, por exemplo, que dependendo da problemática do tema, eu posso dizer que a sociedade não lida bem com isso. Então, olha, eu peguei uma questão expressiva que eu passo, mas eu falei isso de forma coletiva, porque a gente sabe que na redação do Enem não dá para ser subjetivo, né? Ou seja, não dá para colocar o que eu penso em primeiro plano. Eu não posso dizer eu acho, eu penso, eu acredito. Então, coletivizando as expressões, e aí você tem essas três funções da linguagem no mesmo texto. Beleza? Fechou? Tranquilo? Professor, posso dizer que a redação do Enem trabalha com a função estético-poética? Pode. Uma vez que a gente vai trabalhar a estética do texto para separar o texto em parágrafos, com o mesmo espaçamento, eu vou ter cuidado na hora de sair de uma linha e ir para outra, ou seja, a aparência do texto, ela também vai ser trabalhada na hora de escrever a redação do Enem. Fechou? Beleza? Então vamos seguir. Cadê meus pilotos? Estão aqui. A próxima função que a gente vai trabalhar é uma função também bem tranquila, chamada de função fática. A função fática, pessoal, é um tipo de linguagem que vai se estabelecer na comunicação entre locutor e interlocutor, certo? Então, quando que eu tenho a função fática? Quando o locutor e o interlocutor estiverem conversando, né, um puder ouvir o outro, o canal de comunicação seja um canal, né, que seja um canal de comunicação que funcione. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso, no meio da construção do texto, falar diretamente com o meu interlocutor. Então eu posso dizer assim na função fática, oi. A partir do momento que eu coloco esse elemento, eu estou criando um diálogo com o meu interlocutor, certo? E esse elemento, portanto, ele traz para o meu texto o aspecto de função fática da linguagem, certo? No telefone, por exemplo, eu não sei como é que vocês atendem o telefone de vocês, mas geralmente a gente atende assim, alô, esse elemento, ele transporta o texto para a função fática da linguagem. Por quê? Porque você está criando um canal de comunicação com o seu interlocutor, ou seja, você está criando um espaço de diálogo, certo? E todas as vezes que eu tenho um diálogo entre locutor e interlocutor, eu tenho a função que vai ser marcada exatamente por essas expressões, certo? Às vezes, você vai fazer uma ligação, por exemplo, pelo WhatsApp, que é aquela ligação que a gente faz quando não tem crédito. Aí aproveita a internet, liga pelo WhatsApp. Só que tem um delayzinho, não sei se vocês perceberam. Você fala aqui, aí a pessoa que está lá do outro lado, a mensagem vai bem devagarzinho, aí chega lá, aí ela escuta, depois ela responde, aí vem devagarzinho para a gente. Então existe um delay, certo?
E é muito comum, nessas conversas do WhatsApp, a gente ficar assim o tempo todo, ó, o quê, como, porque a resposta vai demorando para chegar. Então, todas essas microexpressões linguísticas que eu faço na hora de dialogar com alguém, elas são, sim, identificações dessa função da linguagem fática, ou seja, da abertura do diálogo entre locutor e interlocutor, certo? Então, esses pequenos índices, eles já transportam o texto para a função da linguagem fática, que é essa função de diálogo entre locutor e interlocutor, beleza? É óbvio que todo texto, ele, querendo ou não, é um diálogo entre locutor e interlocutor. Né? Quando eu escrevo, por exemplo, uma legenda de uma foto que eu vou postar no Instagram, por mais que eu esteja escrevendo sozinho ali na minha casa, eu estou pensando em quem vai ler, eu estou pensando em quem vai acessar aquele conteúdo. Então, querendo ou não, é um diálogo. A função fática é quando esse diálogo é estabelecido no texto. É quando eu percebo elementos dentro do texto que identificam esse diálogo, como, por exemplo, oi, como, por exemplo, alô, certo? Antigamente, as revistas... Hoje, nós temos poucas revistas em circulação no país e são poucas as pessoas, né? Pessoas mais intelectualizadas têm acesso à revista. O público, de um modo geral, a massa, se informa a partir de outros veículos. Mas antigamente, olha o que acontecia. As revistas eram forte assim no Brasil. E aí existiam muitas revistas, muitas editoras, e cada revista tinha um espaço para que o leitor pudesse dar a sua resposta para a revista, né? Comentando matérias das edições anteriores, ou fazendo uma crítica, né, ao trabalho da revista, positiva ou negativa, enfim. Então, esse espaço, que era chamado de carta do leitor, né, a editora recebia a carta e publicava, ele é um exemplo da função fática, porque é um momento em que o jornalista pode dialogar, mesmo que não simultâneo, mas eles podiam dialogar ali, né? O leitor, ele escrevia diretamente para o jornalista e naquele texto a gente encontrava marcas linguísticas da linguagem fática. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tem alguma dúvida aí no chat? Que o quê? Ah, obrigado. A ideia da farda foi minha, viu, gente? A ideia da farda foi toda minha. Eu disse assim, vamos ter uma farda? Aí vamos. Aí alguém fez isso aqui. Mas a ideia foi toda minha. Eu olhei assim, eu disse, nossa, sabe o que era super legal a gente ter uma farda? E aí eu dei a ideia, né? Então, o mérito todo para mim. Obrigado pelos elogios. Vocês sabem que eu adoro estar aqui com vocês. Já falei várias vezes que vai ser o máximo a gente poder se encontrar semanalmente, pessoalmente, certo? Sinto muita falta desse contato com vocês, mas a gente sabe que é necessário, tá? Então fica me acompanhando aí onde você está, né? Seguro aí em casa, e daqui a pouco, daqui a uns dias aí, vamos ser otimistas, daqui a uns dias a gente vai poder se ver, vai poder se abraçar, tirar foto, fazer TikTok. Não vejo a hora de fazer TikTok com vocês. Vamos lá, que a gente está chegando no finalzinho da nossa aula. E aí, gente, a nossa última função da linguagem é a função metalinguagem, que eu, particularmente, acho fácil, mas eu também corro o risco dizendo que quando eu comecei a estudar esse assunto lá no ensino médio, foi a função que eu tive mais dificuldade, certo? Mas a única dificuldade é só nesse aprendizado inicial. Depois que eu explicar, eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Olha só, essa sexta função da linguagem é a metalinguagem. Vamos lá. Vocês lembram? Calma aí. Coloquei no... Pronto. Metalinguagem. Vocês lembram que a gente falou sobre morfologia, a gente falou sobre morfema. Vocês lembram disso? Prefixo, sufixo. Essa palavra é interessante para a gente trabalhar do ponto de vista dos morfemas. Eu tenho aqui uma palavra
que apresenta um prefixo. O que é o prefixo? É esse afixozinho que eu coloco no início da palavra para modificá-la. Então, eu já sei o que significa a palavra linguagem. Linguagem é um código organizado que permite comunicação. Então, eu sei o que é linguagem. Beleza. Mas quando, professor, eu associo o prefixo meta à palavra linguagem, que palavra forma? O que essa palavra significa? Então, vamos trabalhar essa palavra. O prefixo meta, que aparece não só nessa, mas em outras palavras, basicamente atribui à palavra linguagem a ideia de encaixe. A ideia de meta, pessoal, é uma coisa que se modifica, certo? É uma coisa que, como é que eu posso falar? É como se fosse um quebra-cabeça, certo? É algo que pode ser refletido por partes. Essa é a ideia de meta. Então, quando eu falo metalinguagem, eu estou falando em reflexão da própria linguagem. Ou seja, eu vou pegar essa linguagem, eu vou destrinchar ela, eu vou desmontar ela e eu vou fazer uma reflexão sobre o processo de construção da linguagem. Tudo bem, até aqui parece difícil, mas eu vou simplificar. A metalinguagem é quando o texto fala sobre ele mesmo. Ou seja, o texto escrito, por exemplo, fala sobre o processo de escrever um texto. Tem um poeta chamado Ferreira Goulart que, em uma de suas poesias, ele diz assim: o poeta é um fingidor. Ele finge tão bem a dor que deveras sente, que não sente nunca. Ou seja, a dor do poeta é uma dor imaginária, figurativa. Olha que interessante. É um poeta falando sobre o poeta. O Ferreira Goulart falando, o poeta é um fingidor. Ou seja, ele está falando dele próprio. Vocês percebem? Isso é metalinguagem. É quando eu pego o código linguístico e eu tenho essa atitude de refletir o próprio código, certo? Imaginem aí, vocês estão escutando uma música, um rap, e esse rap, por exemplo, fala sobre o processo de fazer música, o processo de fazer rap, metalinguagem, certo? Ou quando vocês vão ler uma carta e essa carta fala sobre carta, metalinguagem, certo? Vocês vão ver uma matéria de jornal e essa matéria de jornal é sobre como fazer jornal. Vocês estão entendendo? Olha um exemplo bem massa que eu tenho para vocês. Vocês lembram de um programa que passava na Globo chamado Profissão Repórter? O programa Profissão Repórter era o seguinte: eram vários repórteres recém-formados ou estudantes que eram selecionados pela Globo para fazer reportagens. Só que o foco do texto, o foco do discurso do programa não era mostrar a reportagem, era mostrar as dificuldades do repórter em fazer reportagem. Ou seja, era uma reportagem que falava sobre fazer reportagem. Vocês lembram disso? Isso é metalinguagem. Olha só, é quando o texto resolve falar sobre ele mesmo. Imaginem, vocês estão passando aqui na frente do shopping, lá do Joa Garden, e aí, em frente ao Joa Garden, tem um outdoor bem grande. Outdoor, para quem não sabe, é aquela placa bem grande que fica geralmente nas avenidas. E aí, rapidinho, Bárbara. E aí você passa em frente ao outdoor e tem lá escrito assim, no outdoor, anuncie em outdoor. Ou seja, um outdoor falando de um outdoor. Isso é metalinguagem, porque é quando o código linguístico resolve falar sobre ele mesmo. Tem pergunta aí para mim? Tem, como é o nome dela? Oi, Ingrid, bom dia. A Ingrid perguntou se num texto que aparece metalinguagem poderia aparecer outra função de linguagem. Pode. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Todas as funções da linguagem, elas podem aparecer dentro do texto e o que vai evidenciá-las são coisas diferentes. Por exemplo, o que vai evidenciar a linguagem referencial é a notícia de caráter objetivo. Então, se eu tenho notícia de caráter objetivo, eu tenho essa função. Só que aí, o que identifica a função emotiva é a subjetividade.
Elas vão aparecer no mesmo texto? Sim, desde que exista a evidência. Se em um parágrafo eu tenho a informação e no outro parágrafo eu tenho a reflexão pessoal dessa informação, eu tenho as duas funções da linguagem. Cada uma com o seu referencial diferente, cada uma com a sua evidência diferente, certo? Então eu posso, num texto que traz metalinguagem, ter a função referencial desde que apareçam evidências diferentes para cada uma dessas funções. Beleza, pessoal? Tranquilo? O mesmo texto pode trazer, inclusive, todas essas funções da linguagem. É difícil de encontrar um texto assim? É mais difícil, mas pode acontecer. Se eu sentar, por exemplo, agora, para tentar produzir um texto com as 6 funções da linguagem, eu vou conseguir fazer, certo? Não é impossível, não. Agora, é difícil encontrar por aí. Geralmente, a gente encontra com 2, com 3, com 4, certo? E no caso do metalinguagem, pode sim, pode aparecer. No caso, por exemplo, do poema do Ferreira Goulart, é metalinguagem e é função estética ou poética. Ó, que interessante. É poesia, ele trabalhou a estética do poema, mas no conteúdo ele faz uma análise metalinguística, ou seja, ele trabalha ali a função do poeta. Ele e diversos outros poetas fizeram isso já, beleza? Então, essa é a metalinguagem. Tem mais exemplos de metalinguagem? Tem mais exemplos. As legendas que aparecem nos filmes. Qual é o objetivo da legenda? É explicar o código, né? Às vezes o código não é língua portuguesa, é inglês, é francês. E aí a gente coloca ali a legenda e a função daquela legenda é trabalhar o próprio código linguístico. Por isso, metalinguagem. As gramáticas, a função da gramática é o quê? É um livro escrito em língua portuguesa que vai ensinar a gente a escrever língua portuguesa. Olha que coisa, metalinguagem, certo? Além disso, os verbetes, por exemplo, de dicionário, são palavras que explicam palavras. Então, metalinguagem, certo? A metalinguagem está presente em diversos aspectos do nosso dia e conforme vocês forem fazendo as atividades, vocês vão perceber que de fato isso aconteceu, ok? Pessoal, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre análise sintática e sobre tipo de sujeito, tipo de predicado, e eu deixei um desafio para vocês. Eu separei uma das questões para vocês resolverem durante a semana. E aí eu queria saber se vocês resolveram essa questão e se eu posso corrigir no finalzinho da aula de hoje. O que é que vocês acham? Eu estou finalizando aqui as funções da linguagem e eu queria corrigir a questão que ficou para vocês fazerem em casa. Alguém fez? Sinaliza aí, por favor. Se vocês fizeram, se vocês se esqueceram. Fizeram? Então, sem responder. Sinaliza aí se vocês fizeram, porque se vocês fizeram, na verdade, assim, eu realmente queria corrigir aqui, certo? E aí quem fez já pega logo, pronto, perfeito. Pega essas respostas para a gente bater aqui e ver se vocês acertaram ou não. Vou tomar um pouco de água, pode ser rapidinho? Tem não. Então vamos finalizar aqui para a gente poder corrigir, pessoal. Então essas são as 6 funções da linguagem, certo? Quando a gente for começar a trabalhar, a partir de semana que vem, aliás, a gente já vai começar a trabalhar texto grande. Então, na hora de trabalhar esses textos, eu já vou cobrar de vocês esse conhecimento. Vejam que é bem simples, bem tranquilo, certo? Cada uma no seu lugar, não tem uma que parece com a outra. Elas são individuais, elas são simples de serem identificadas, certo? E aí, para a aula que vem, a gente já vai começar a trabalhar texto grande. Eu já vou começar a mandar material para vocês. Vocês vão receber materiais extras. E esses materiais a gente vai utilizar aqui na sala de aula, certo? Beleza? Eu utilizando aqui na sala de aula e vocês utilizando aí na casa de vocês. Vai ser show. E eu vou pegar o meu módulo para a gente fazer a correção dessa questão que ficou. Beleza? Luan, eu acho que o meu módulo está lá em cima da mesa. Obrigado. Deixa eu aparecer. Deixa eu aparecer. Ai, meu Deus, espera aí. Vai, foi.
Vamos lá, galera. Vocês pegaram o material de vocês? Tá todo mundo... Eles estão escutando, não, né? E aí, foi? Tá todo mundo escutando, será? Pronto, vamos lá, pessoal. Ó, na aula passada eu falei o seguinte. A gente resolveu algumas questões, certo? E eu deixei uma questão para vocês resolverem em casa, porque era uma questão que pedia, é uma questão aberta, né? Então pedia uma reflexão escrita de vocês. Então eu vou fazer aqui e vocês vão batendo com a resposta de vocês para ver quem chegou perto, quem ficou longe, certo? Mas vamos lá. Ó, a questão que eu pedi para vocês resolverem em casa foi a questão número 5 da página 82. Nós resolvemos as primeiras questões dessa atividade, que é de Enem Vestibulares, que começa na página 81. E aí só a questão 5 da sequência que eu corrigi, que a gente resolveu aqui, ficou em branco e eu pedi para vocês resolverem em casa. Eu vou ler a questão, é uma questão do módulo ainda, então todo mundo está com o módulo aí, vocês podem acompanhar, certo? E a gente vai tentando resolver. Ó, a questão era o seguinte: observe as orações a seguir, analisando-as minuciosamente. Prestem atenção nessa palavra, minuciosamente. O que é resolver? Aliás, o que é analisar minuciosamente? É você prestar atenção a todos os detalhes. Então, vamos fazer isso. Por mais que a questão seja fácil, ela pediu para a gente analisar em todos os detalhes. Então, vamos fazer isso. Ó, vou escrever aqui as orações, pessoal. A primeira é: temos vagas para vendedores. Temos vagas para vendedores. Ó, temos vagas para vendedores. Primeira oração. Segunda oração. Existem vagas para vendedores. Existem vagas para vendedores. E a última, há vagas para vendedores. É isso? Certíssimo. Vendedores. Show de bola. Então vamos lá, ó. Observe as orações a seguir, assinalando-as minuciosamente. Ok. Analisando-as minuciosamente. Então elas estão aqui, ó. A primeira pergunta diz assim: de acordo com a nossa percepção, deduzimos que as mesmas são semelhantes no que se refere à informação. Certo? Certo. Ó, por mais que elas sejam diferentes, elas são iguais no finalzinho, mas elas são diferentes. No entanto, a informação que elas passam é a mesma. Então, correto até aqui. Essa frase afirmativa está correta. Beleza. Continuando a questão A. Tomando como ponto de partida o tipo de sujeito por elas representado, aponte a diferença classificando-os. Então, vamos fazer isso? A gente já aprendeu o que é sujeito, a gente já sabe quais são os termos essenciais da oração, então vamos só classificar aqui, certo? Vamos lá, ó. O que eu aprendi? Eu aprendi que para encontrar o sujeito, eu preciso identificar o verbo da frase. O verbo é uma palavra importante dentro da oração para eu poder fazer análise sintática. Então, vamos lá, pessoal. Na primeira frase, qual que é o verbo? Digam aí para mim. O verbo é vagas, correto? Não, o verbo é temos. Aqui, ó. Verbo. Fechou? Aí, ó. Por que temos é um verbo? Porque verbo é toda palavrinha que indica uma ação, seja essa ação feita por seres vivos ou pela natureza, né? Os famosos fenômenos naturais, ou quando é uma palavra que identifica um estado físico, né? Um estado do corpo humano, e assim por diante. Então, aqui é o verbo temos. Temos o quê? Ó, temos o quê? Temos vaga para vendedores. A gente aprendeu que o que completa o sentido do verbo a gente chama de objeto. Então, vagas para vendedores é um objeto. Ó, temos o quê? Vagas para vagas para vendedores. Mas quem é que tem essas vagas para vendedores? Vocês sabem me dizer?
Quem é que tem? Quem é que possui essas vagas? Ó, temos. No verbo temos, eu tenho aqui uma desinência verbal, um morfema, uma desinência verbal de primeira pessoa do plural. Ou seja, temos significa que nós temos. Ó, quem somos nós? Eu, vocês, somos nós, certo? Então, nesse caso, eu tenho um sujeito. O sujeito é nós. Só que esse sujeito não apareceu na frase. Eu sei quem é o sujeito, mas ele não apareceu na frase. Então, ele vai ser classificado como sujeito oculto. Muito bem. Aqui na primeira frase, ó, eu sei qual é o sujeito, mas ele não apareceu. Então, eu vou colocar aqui, ó, sujeito oculto. Beleza, classifiquei o sujeito. Ele é determinado, só que ele está oculto. Fechou. Vamos ver o segundo. Existem vagas para vendedores. Beleza. Qual que é o verbo aí, pessoal? Digam aí para mim. O verbo de existem vagas para vendedores é o quê, pessoal? Muito bem. Existem. Existem é o verbo. Existem vagas para vendedores. Ó, existem vagas para vendedores. O que é que existem, pessoal? Vagas. As vagas não existem? As vagas não executam esse papel aqui, desse verbo? Existem o quê? As vagas existem, certo? E essas vagas existem para quem? Para os vendedores. Então, nesse caso, eu tenho o sujeito, certo? E é um sujeito simples. Embora esteja no plural, eu tenho um núcleo só. Então, sujeito simples. Fechou. Sujeito simples. E aqui na última oração, como é que ficaria? Vocês sabem qual é o verbo? Digam aí para mim o verbo. O verbo é o verbo haver, certo? Verbo há vagas para vendedores. E o que a gente aprendeu? Que o verbo há, no sentido de existir, ó, tem a mesma informação. O verbo há, no sentido de existir, é índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, quando aparecer o verbo há, o sujeito é indeterminado. Indeterminado. Eu não sei qual é o sujeito. Fechou, pessoal? Tranquilo, tranquilidade. Aí vamos lá, olha. Qual é a diferença entre cada um classificando? Então, a gente já fez, a gente já classificou e a gente já viu que eles são diferentes, beleza? Agora, vamos para a questão B. Ó, a questão B diz assim, mediante a análise feita no exercício anterior, ou seja, essa análise que a gente fez, justifique a sua resposta. Então, como será que vocês justificaram? Olha aí como foi que vocês justificaram a resposta de vocês. A gente poderia justificar essa resposta, pessoal, dizendo exatamente como foi que a gente classificou. Então, o verbo temos, ele apresenta uma desinência verbal de primeira pessoa do plural, então identifica que o sujeito é oculto, certo? E aí, conforme a reflexão que vocês utilizaram, vocês podem utilizar essa mesma reflexão para justificar como vocês chegaram a cada um desses casos. Então, quem fez isso, corretíssimo, certo? Aí, vamos lá. Ó. Primeiro, sujeito oculto, porque temos, está na primeira pessoa do plural. Segundo, sujeito simples, porque o sujeito está na frase. Existem o quê? Vagas. Vagas existem. Então, o sujeito está aqui, certo? E no segundo, ele é indeterminado pela presença do A. Então, eu justifiquei. E o item C pergunta o seguinte, ó. O item C pergunta assim. Agora, considere esta informação. Precisa-se de vendedores. Classifica o sujeito da mesma apresentando sua justificativa. Então, vamos tentar classificar agora essa outra oração. Vamos lá, vamos ver como é que fica. A oração é precisa-se. Precisa-se
Precisa-se de vendedores. Beleza. Então vamos classificar agora, precisa-se de vendedores. Qual que é o verbo? O verbo é o verbo precisar. Tá aqui na forma verbal, precisa-se é o verbo. Beleza. Nesse verbo, eu tenho desinência verbal de primeira pessoa dizendo que ele é oculto? Não, não tenho. Ó, precisa é terceira pessoa, é ele ou ela, né? Então, ele não vai ser oculto porque eu não tenho desinência de primeira pessoa. Beleza. O sujeito está na frase? O que é que vocês acham? Precisa-se de vendedores. São os vendedores que precisam de alguma coisa? Não, é alguém que precisa desses vendedores, certo? Então, de vendedores não é sujeito, ele não pode ser simples, né? Não pode ser simples, não pode ser composto. Vamos ver se ele é indeterminado. Para que o sujeito seja indeterminado, ele precisa estar na terceira pessoa. O verbo precisa estar na terceira pessoa. Trazer a partícula se, certo? Como aconteceu aqui, ó, ele está na terceira pessoa, seguido de partícula se, e essa partícula se, ela não deixa o verbo na voz passiva, ou seja, eu não tenho um sujeito que está recebendo a ação, eu tenho uma oração que não tem sujeito, o sujeito não está disponível aqui na frase, então eu tenho terceira pessoa, tenho partícula se, isso são índices de indeterminação da frase. Vocês lembram disso? Os índices de indeterminação da frase são elementos que eu encontro junto do verbo que vão dizer que esse verbo não precisa ou não tem sujeito, certo? Então, nesse caso aí, ele é indeterminado. Por quê? Porque eu tenho terceira pessoa e eu tenho a partícula se. Professor, o senhor poderia me dar um exemplo do mesmo verbo em que ele aparece com sujeito? Posso fazer isso, ó. Teria sujeito se eu precisasse assim, ó. Se eu colocasse assim, ó. Ó, pessoal, ele cortou-se sozinho. Eu tenho aqui o verbo na terceira pessoa, como o verbo precisa, ele cortou ou ela cortou. Eu tenho a partícula se, só que nesse caso eu consigo identificar quem produziu e recebeu a ação. Tá vendo? Ele cortou-se sozinho. Eu tenho o sujeito na frase. Eu tenho o sujeito na oração, certo? Aqui não. Aqui eu não consigo identificar. Então, esse se mais o verbo na terceira pessoa identificam que o sujeito é um sujeito indeterminado, porque ele não apareceu na frase. Beleza, pessoal? Então, era essa a reflexão, era essa a questão, super simples. Eu espero que vocês tenham acertado. Beleza? Se vocês acertaram, deixa a resposta aí para mim no chat. E eu acho que eu ainda tenho tempo com eles. Acabou, infelizmente, certo? Mas não se preocupem que eu estou aqui. Quando vocês piscarem o olho, eu apareço assim de novo para vocês. Viu, gente? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Beijo. Brigadão, brigadão. E tô aí nas redes sociais se precisarem de ajuda durante a semana. Valeu, fechou e até a próxima. Show!